Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15 horas. Hoje é dia 3 de dezembro, quinta-feira. Estamos começando o Momento Bom Samaritano, né? Hoje nós estamos com um horário diferente, um motivo especial, né? Então a gente está tendo que fazer nesse horário, porque tem uma outra reunião daqui a pouco. Mas não podia deixar de fazer a minha fala. Oi, Isabel, filha querida, paz e bem. Que bom te ver aqui. Muito bom te ver aqui. Né, esse horário, quando começou, ele seria um horário bom, porque as pessoas estariam em casa, né? Porque eu jurava que a gente ia fazer um período de 30, 40 dias, 45. Nunca pensei que a gente estaria esse tempo todo, né? Troquei meu almoço para ver hoje. Meu Deus, nossa! Agora eu fiquei até emocionado. Estão vendo? Essas horas que a gente fica contente, né? Que bom que você está aí podendo assistir, né? E sabe, hoje é um dia que tem umas coisas assim que chamam a atenção, né? É um dia que nos interpela, né? E que quebra um pouco algumas coisas que a gente fica vendo as pessoas falarem, né? Então hoje é interessante. A gente vai dar um tempinho, tá, Isabel? Para ver as pessoas irem chegando. Normalmente eu dou uns minutinhos, aí a gente faz a nossa fala, tá? Então, vamos dar um tempinho para ver se chega mais alguém, né? Mas se não chegar, não tem problema, né? A gente vai fazer nós dois aqui. Se chegar mais dois, é mais nós quatro. Ó, chegou mais alguém. Chegou quem? Maria Alice. Paz e bem, Maria Alice. Hoje nós estamos aí numa atividade, estamos fazendo um pouquinho mais cedo, né? Por conta aí de uma reunião que eu tenho às 15h30. Né? Paz e bem, Maria Alice. Amanhã, aliás, é um dia interessante. Amanhã é um dia interessante. Né? É o dia do padroeiro da nossa turma de diáconos. Amanhã. Amanhã é dia 4, é o dia do padroeiro da nossa turma de diáconos. É também o dia de Santa Clara. Então é uma concorrência desleal, porque Santa Clara tem uma expressão assim mais conhecida do povo, né? Oi, Fátima, paz e bem. Aliás, amanhã, se bobear, eu vou trazer a imagem do padroeiro da minha turma para vocês verem, né? Vamos ver. Paz e bem, Fátima, nós estamos. Daqui a pouquinho a gente vai começar, tá, pessoal? Só mais um minutinho, né? Para ver se chega mais alguém. Hoje eu tive que adiantar a live, porque tem uma reunião. Mas dava tempo de fazer tudo direitinho, não vai precisar fazer nenhuma correria, né? Agora, é muito interessante essa leitura de hoje, né? Porque essa mensagem tem muito a ver com o que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? Bernardo, eu no resto do mundo não sei, eu só conheço o Brasil, né? Oi, Denise, paz e bem. Sabe, eu sempre imito
opiniões sobre aquilo que eu conheço. Eu não fico emitindo opinião sobre coisas que eu não conheço. De vez em quando alguém fala, Bernardo, isso eu não sei, não entendo. Quando eu entendo, eu não me furto de dar opinião, não. Mas quando eu não entendo, eu não abro a boca. Acho que é mais seguro do que ficar falando besteira, sabe, pessoal? Né? Mas aí é outra coisa, né? Bom, pessoal, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve a minha palavra e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Bom, pessoal, quando a gente olha essa leitura, tem aqui algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. Né? Oi, Djalma, Doraci, paz e bem. Tem algumas coisas que a gente tem que prestar muita atenção, porque a gente fica, às vezes, com uma visão, vamos dizer, equivocada das coisas. Né? Porque Jesus mostra que você pode ter duas formas de viver a fé. Né? A forma da pessoa sem juízo, né? E a forma da pessoa prudente. A forma da pessoa sem juízo, ele diz aqui, a pessoa que é semelhante a construir uma casa sobre a areia. Né? E quando tiver a chuva, tiver as tempestades, vai cair tudo. Né? Quando tiver problemas da vida, vai cair as coisas. Né? É uma situação assim muito mais comum do que a gente pensa. Uma pessoa com juízo é aquela que constrói essa casa num local firme. Né? O que é interessante não é isso, porque isso mais ou menos todo mundo sabe. Né? O que é interessante, né? Quando ele fala assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, oi Diane, paz e bem, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É muito interessante porque, mais de uma vez no Evangelho de Mateus, Jesus coloca um pouco essa coisa do só dizer, ou do falar uma coisa e fazer outra, ou do parecer A e fazer B. Né? Jesus, claramente, no Evangelho de Mateus, fala contra uma coisa que é a hipocrisia. A hipocrisia, para ele, é uma das coisas mais graves, ao ponto de ele falar, cuidado para não usarem o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Né? Mas aqui eu acho que tem mais uma coisa. Né? E acho que essa coisa é uma coisa importante que nós temos que prestar muita atenção. Porque existe hoje um grupo de pessoas que eu digo que eles não praticam a fé que professam.
tá? Podia dar um nome bonito para isso, dissociação fé-praxis, mas isso é besteira. Nome bonito não serve para nada. O problema é que tem gente que não pratica a fé que professa. Porque não adianta você dizer Senhor, Senhor, dizer que Jesus é Deus, dizer que Jesus é amor, que Deus é amor, Jesus é perdão, é misericórdia. Não adianta. Ah, Bernardo, mas isso não é verdade? Claro que é verdade. Mas não adianta dizer. Não adianta você dizer que leu a Bíblia 2, 3, 10 vezes. Não adianta dizer. Não adianta dizer que você conhece o catecismo de fio a pavio ou de cabo a rabo. Não adianta dizer. Porque Jesus é um homem prático. Jesus é Deus. Deus veio ao mundo e se mostrou uma pessoa de ação. Né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Mas o que põe em prática a vontade do Pai, de meu Pai, que está nos céus. Portanto, quem ouve essas palavras e as põe em prática, não adianta. É interessante, porque Jesus fala assim, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática. Jesus não fala assim, aquele que ouve estas palavras professa a fé e as põe em prática. Jesus deixa claro que a prática é a questão central. E não deixa claro só que, se vocês se lembrarem, no domingo de Cristo Rei, que a gente celebrou outro dia, Jesus fala o que leva à salvação. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Ele fala de ações práticas. Eu estava doente, foste me visitar, eu era preso, viestes me ver. Eu estava nu e me vestistes, eu era um forasteiro e me acolhestes. Ele não fala em hora nenhuma em uma prática de palavra. Porque palavra o vento leva. Esse é que é o problema. Não adianta você dizer que você é um seguidor de Jesus e que você ama todas as pessoas se você tem preconceito. Não adianta você dizer que você é seguidor de Jesus, que você é uma pessoa que se dispõe a seguir tudo que a igreja fala e você exclui em vez de acolher. Não, porque Deus é amor, é perdão, é misericórdia, Ele é fantástico, isso e aquilo, e você segrega, você exclui, você age de forma preconceituosa, ou até de forma violenta. É claro que nenhum de nós é uma criatura perfeita, isenta de erro. Então, é natural, sim, que ocasionalmente a gente seja tomado de raiva, de revolta. Né? É até natural que em determinados momentos a gente possa ser agressivo, xingar, né? Fazer uma altercação. Mas o problema, e é isso que eu falo para as pessoas, né? É que a gente, às vezes, fica tão preso numa coisinha aqui, numa coisinha ali, que a gente deixa de fazer o que tem que fazer. Né? O próprio Jesus fala, vocês filtram o mosquito e deixam passar o camelo. Né? A gente tem que entender que a gente não adianta a gente ficar dizendo e não fazendo. Né? De vez em quando eu vejo as pessoas falando, Bernardo, nós temos que lutar contra
o pecado tal, sei lá, vamos pegar aqui um pecado. Eu tenho que lutar contra a roupa indecente. Tá? Mas essa mesma pessoa que quer lutar contra a roupa indecente tem uma relação onde ele transforma a mulher num objeto. Então não adianta, porque não adianta ele falar e não fazer. Quem fala e não faz é uma pessoa que está colocando a sua casa na areia. A areia vai ruir a casa. Entendam isso, né? Não adianta a gente ficar dizendo que tem que combater a corrupção e quando o guarda para a gente na blitz, a gente quer dar uma cerveja para ele. A gente é tão corrupto quanto o outro. Oi, Bomba Paraíba, paz e bem. A gente é tão corrupto quanto aquilo que a gente está questionando. Né? Esse é o grande problema, e é isso que é a grande questão. Né? De vez em quando eu ouço algumas pessoas falando, né? Não porque... Eu até vi uma figurinha hoje que me veio isso na cabeça. Né? Está lá Nossa Senhora de Guadalupe, né? E tem um fiel ajoelhado diante dela, rezando. Nossa Senhora, por favor, me protege do Covid-19. Né? Aí no quadrinho seguinte, a Nossa Senhora do Guadalupe com a mão estendida assim, meu filho usa máscara. Né? Porque não adianta você ficar dizendo que tem fé, tem isso, tem aquilo, e você não age como quem tem. Né? Não adianta a gente dizer que vai fazer, que vai acontecer e não faz. Né? É essencial a gente entender que a nossa fé, ela se manifesta no mundo. Né? Uma vez perguntaram para mim, Bernardo, o que salva, a fé ou as obras? Aí eu olhei assim, olha, isso aí já foi respondido pelo Concílio de Trento. Né? Nós somos salvos pela fé através das obras. Ou seja, mesmo desde o início da igreja, a gente entende que a nossa fé não pode se esvair em palavras. A nossa fé não pode ser manifesta apenas em palavras. Né? De vez em quando eu vejo algumas pessoas falando assim, não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Eu vou escrever isso, vou escrever aquilo. Que bom, meus parabéns. Faça isso sim. É preciso. Mas não adianta fazer nada disso e depois desprezar o seu irmão. Não adianta fazer nada disso e depois humilhar a sua irmã. Não adianta fazer nada disso e tratar os outros como se fosse lixo. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Eu estava observando essa discussão, agora está na moda a discussão da vacina. Vacina para cá, vacina para lá, nós vamos vacinar quem primeiro, quem tem 75, quem tem 65, quem tem não sei o quê. Pessoal, e os mendigos? Eu já falei isso aqui. E os mendigos? E os nossos irmãos que estão morando em comunidades densamente povoadas? Né? Tem pessoas que moram em moradias densamente povoadas. Tem pessoas que moram num barraco com, às vezes, 3 cômodos e moram 9 pessoas. Será que elas não deveriam ter prioridade? Bernardo, mas se for pensar assim, quem está numa situação boa vai ficar para trás.
Quem tem mais precisa menos, pode receber depois, não é? A gente não está dizendo que aqueles que têm maior risco de contrair a doença ou de morrer merecem receber a vacina primeiro? Então vamos fazer isso, não vamos ficar só na palavra, vamos ver quem são os grupos de maior risco e vamos cuidar deles primeiro. Ah, eu tenho todo o interesse de fazer uma formação na igreja para fazer as pessoas entenderem mais a religião. Meus parabéns, meus sinceros parabéns, dou o maior apoio. Mas não adianta ficar só falando isso e não fazendo nada. Não adianta a gente ficar dizendo assim, esse pessoal não estuda nada, esse pessoal não se prepara, não se dedica, não conhece as coisas e não faz nada, né? Outro dia eu vi um colega meu dizendo, não porque esse povo não lê os documentos do Papa, não lê as encíclicas papais e depois fica falando besteira, né? 2 dias depois eu faço uma citação, né, da Laudato Si, uma citação até famosa. Ele olha assim, Bernardo, de onde você tirou essa ideia sua, doida? Na verdade, Laudato Si 49. Ou seja, ele ficou numa situação extremamente ruim, eu nem podia imaginar que ele ia passar por isso, porque ele estava criticando os outros, dizendo que os outros não faziam e ele também não fazia aquilo. Né? Sabe, pessoal, a gente pode ter muito defeito na vida, a gente não é, nenhum de nós aqui é um seguidor de Jesus perfeito. Nenhum de nós aqui é um homem ou uma mulher que nasceu pronto, que está preparado. Nós estamos todos a caminho, cada um com a sua dificuldade, com a sua limitação. Mas o que não pode é a gente ser falso. O que não pode é a gente posar dizendo que a gente faz, acontece, não sei o que, não sei qual, né? E não faz. Sabe, pessoal, às vezes é preferível que a gente seja sincero do que a gente ser hipócrita. Agora, uma coisa que a gente tem que entender é que o seguidor de Jesus, ele é visto pela prática. Não é a palavra. Não é o que ele diz que torna ele um seguidor de Jesus, é o que ele faz. Está lá no Atos dos Apóstolos. Eles eram reconhecidos porque se amavam. No Evangelho, Jesus diz, os poderosos da terra dominam com força. Entre vós há de ser diferente. Sabe, toda a pregação da igreja é uma pregação relacionada à forma de agir. Então, nós devemos nos comprometer com a ação. Mas aí algumas pessoas podem olhar e falar assim, mas eu não consigo fazer tudo, Bernardo. Mas ninguém está pedindo que você faça tudo. Ninguém está pedindo que você faça algo de sobre-humano ou algo de extraordinário. Não. O que as pessoas estão pedindo é que no seu dia a dia você tenha uma postura, você se comporte como Jesus pediu para se comportar. Oi, Rita, paz e bem. Sabe, pessoal, é isso que Jesus pede a cada um de nós. Você ouve a minha palavra e põe em prática a minha palavra. Nós podemos ter um problema ou outro? Podemos. Sim, podemos. Né? Boa tarde, paz e bem, Rita. Nós podemos ter um problema ou outro, nós podemos ter uma dificuldade ou outra. Nós podemos, às vezes, até ter dificuldades com a própria fé. Mas o que não dá, pessoal, é para a gente
ouvir a palavra de Deus por esse ouvido e sair por aquele. Não dá. Não dá para ouvir por esse ouvido e sair por esse. Ouviu, guardou no coração e se vai pôr em prática. É claro que algumas pessoas vão poder pôr em prática mais do que outras. Algumas pessoas, seja porque tem uma facilidade na profissão, seja porque tem um pouco de dinheiro a mais, seja porque mora numa situação melhor, seja até às vezes porque está diante de uma dificuldade maior, essas pessoas podem fazer mais. Mas Jesus, na hora alguma, diz que você tem que fazer X. Ele diz que você tem que fazer. Aquele que ouve a minha palavra e as põe em prática. Ele não fala que põe muito em prática, põe de forma excepcional em prática, põe além da conta em prática. Não. Tudo que ele fala é aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática. O que Jesus pede é isso, que você ponha a palavra dele em prática. É muito interessante, sabe, pessoal? Eu vivo dizendo que nós devemos ter a nossa oração como alimento para a nossa ação. Né? Que a oração nos dê força para seguir em frente. Mas que a gente tem que seguir em frente. A gente tem que se manifestar de forma clara, pôr em prática a palavra de Jesus. Porque não adianta dizer que ele é lindo, maravilhoso, que ele é fantástico, amor e perdão, se a gente não põe a palavra dele em prática. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Né? Hoje é dia de São Francisco Xavier, né? Um santo, um jesuíta importante que saiu pelo mundo, foi um dos grandes evangelizadores da parte do Oriente. Né? Ele é, inclusive, é interessante porque São Tomé esteve na Índia levando o cristianismo e alguns séculos depois São Francisco Xavier foi para lá para dar uma reforçada na coisa. Né? E essas coisas, por exemplo, que eu acho que a gente tem que entender. Né? Se você perguntar, São Francisco Xavier era uma pessoa assim especial? Era, pelo que ele fez. É isso que a gente tem que entender. Né? Eu vivo dizendo que a gente tem um monte de problemas, mas a gente vai superando. Né? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Né? Quem tiver um tempinho, dá um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Tá? Quem tiver animado, quem quiser, manda uma palavrinha de hoje. Qual a palavra que vocês ouviram hoje nas leituras aí, né? Na leitura do Evangelho, na leitura do Salmo, na primeira leitura de Isaías. Olha, essa palavra me chamou a atenção, Bernardo. Manda para mim, que eu vou, no dia 24 de dezembro, eu vou soltar uma coisa diferente a partir dessas palavras, tá? O que é? Não vou contar, é surpresa. Tá? Vou me despedir agora. Ô, JR, você entrou no finalzinho, JR, que hoje eu estou saindo mais cedo, que eu tenho uma outra reunião. Amanhã vai ser às 15h30, tá? Amanhã é um dia pessoalmente interessante, porque é o dia do padroeiro da minha turma de diáconos. Né? Vou me despedir deixando a minha bênção, né? Assim que puder, sobe GTV, mais tarde eu ponho no YouTube, tá, pessoal? Tchau, tchau. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Francisco Xavier, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ô, Ângelo! Você entrou agora no final, recebeu a bênção, Ângelo.
né, que hoje eu comecei mais cedo. Pessoal, quem puder, fique em casa. Não está na hora de sair. Quem tiver que sair, por favor, pessoal, toma cuidado. Tá? Vamos usar a máscara. Tá? Tá mais do que na hora. Usem a máscara o tempo todo. Tá? Vai passar, mas nós temos que ficar protegidos. Não adianta falar Senhor, Senhor e não se proteger. Tá? Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Abração.